A Anitta vai à escola, a Anitta adota um cão. A Anitta é espanhola e lusitana paixão. A Anitta viaja pela Europa, a Anitta celebra o Natal. Mas e se um dia a Anitta te quisesse fazer mal? A Anitta fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anitta do nada dá-te um tiro na cabeça. A Anitta elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em A Anitta comete um crime. Olá, Anitas! Bem-vindos a um episódio mais da Anitta Comete um Crime. Esta semana, o meu nome é Pedro e estou ainda mais farto de trabalhar. Já não sei o que dizer realmente. Cada semana piora. Isso, cada semana é pior realmente. E o que eu tenho para dizer hoje é: não me toques las palmas que me conozco. No me toques las palmas que no, que no. No me toques las palmas que soy Rodolfo. Já. E tu, quem és? Ai, eu adoro. Isso é da onde? Isso é da onde? É uma musiquinha. Já teve depois. Ok. É tipo... Adoro. Então, eu sou a Catarina. Estou a comer arroz doce. Tia Nela fez arroz doce. Olha, eu já não comi isso há tantos E anos. tá- Ó, tia Nela, manda aí, Por acaso tia está Nela. ótimo. Diz à tia Nela quando a gente for ao Porto para ela levar um arroz doce para o Pedro. Porque temos que falar nisso, não é? É verdade, a gente ainda não falou nisso. Mas sim, se calhar eu digo à Tia Nela, ela faz assim uma travessazinha de arroz doce para a gente todos. O que Para é que toda, vocês para toda a acham, malta? gente. Epá, isso é que era mesmo de valor, não é? Olha, Pronto. se calhar assim compro mais pessoas a vir ao Porto a ver-nos com o arroz doce da Totalmente. Tia Nela. Vamos então dizer: a Anitta vai ao Porto. A Anitta Ok. vai ao Porto. A Anitta vai ao Porto no dia 24 de maio de 2025. Digo isto porque não vai ser que vocês estejam a escutar este episódio daqui a 3 anos e depois já não Exato. faz sentido. Ah, a Anitta vai ao Porto. A Anitta vai estar no Almo Space, que é um espaço fantástico, super criativo, super chill. É da nossa amiga Kátia. Love you, Kátia, forever. Thank you, E a Anitta vai ao Porto, vai ter 2 casos muito especiais lá, ao vivo, para vocês. Vai ter possivelmente uma ou outra surpresa ali no meio, que a gente não pode contar muito, mas Vamos ver. o que a gente quer dizer é, vocês não vão simplesmente ver o nosso podcast como vocês estão a ver aqui, da gente a falar. Não. Vocês vão ter um espetáculo do caraças. Um espetáculo. Vai ser entretenimento a tope, amiga. A tope. Ok? Então é isso. Marquem nas vossas agendas. Aqui em baixo vai estar o link para vocês inscreverem-se, para ir, obviamente. Mais que nada Yes. porque a gente quer saber quantos é que somos para poder acomodar o espaço da melhor maneira possível. Claro. É, Temos a malta toda confortável, né? A gente quer a malta Obviamente. confortável. Ah, Portanto, a precisamos entrada- saber quantos são, avisem-nos. Claro, a entrada é 5 euros, só 5 euros, isso não é nada, ok? A entrada é 5 euros e vai haver bebidas. E as bebidas, aí essas sim são pagas à parte, obviamente, porque quem pagou as bebidas também tem que fazer dinheiro. E Pois, nós somos exato. nós, então E pronto. não somos já nós está. até. Exato. Mas E sim, é isso. umas comidinhas, assim, um petisco, aquele petisco assim simples, uma bebidazinha e passamos ali um ganda bocadinho, todos. Totalmente. 24 de Está tudo maio. convidado. Vai ser pela tarde, 5 euros. Já está. No Porto. A Anitta vai ao Porto. Mais simples que isso. não há. Também é Porto. A Anitta vai ao Porto, graças! Pronto, é isso. E agora que a gente já chateou a cabeça e que a gente vai continuar a chatear no Instagram os dias que façam toda falta, hora. a toda a hora, até dia 24 de maio a gente vai chatear a cabeça, ok? Agradecer desde já a toda a gente que já se apontou, porque Sim, estamos super thank felizes, you. é? Ou seja, muito bem. Thank you! Por E- acaso estou bem feliz mesmo. Eu também. E nesse sentido, eu não sei, Catarina, mas acho que a gente vai avançar já. E hoje é dia de. Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a cantar. Europe's living a celebration. Nuestro sueño, una realidad. Verdade, malta! Euro episódio! Sim, senhora. E quem começa hoje é a nossa Catarina. Catarina, Ai, olha,
Ah, Eu uma estou coisa. muito nervosa. Porquê? Pô, já vá, fala tu primeiro. Já Não, eu ia só já dizer que este contigo. capítulo inteiro está dedicado ao João das facas. João. João das facas? O João das facas, por dizer de alguma maneira, o João faz umas facas preciosas, de facto, é? Ou seja, são lindíssimas. São lindíssimas. Ou seja, são lindíssimas. eu quero uma faca Lindíssimas. daquelas Props, um João, dia. props, Sério, João das props. facas. Ahm, e se vocês não gostarem dos casos deste episódio, vão falar com o João. Exato, a responsabilidade é dele. E já está. Ponto final. Nada, um abraço, um beijinho, João. Obrigado Thank pelas you, sugestões. João. E tu estás obrigada por nervosa estares aí a ouvir a porquê? gente. Estou nervosa porque é assim, o caso que eu trago é um caso que provavelmente toda a gente conhece. Até eu tenho medo de me tropeçar aqui assim um bocado no meio. No sentido em que eu vou à Itália. Ah, amiga. Mas olha, ainda que tu tropeces, já sabes que eles depois nos comentários vão-te pôr a parir. Exato, mas é isso que eu quero. Opa, corrijam-me. Quando eu digo asneira, vocês vêm e corrijam-me e ensinem-me, porque nós somos todos seres humanos e estamos aqui todos Claro. para aprender todos os dias, tá? Portanto, Natália- em vez de, porque tu disseste isto e aquilo. Não. Corrijam-me, ensinem-me, eduquem-me, tá? Claro. Natália Correia, what's good? Vai à merda! Ai. Eu tenho vergonha! Eu tenho vergonha de não ter sabido quem era. Ai, meu Deus. Desculpa, Anyway, eu estou muito tu fora vais do à mundo Itália. real. Anyway, vou à Itália, sim senhora, e vamos ao Vaticano. Uf, ok. Portanto, vamos falar, sim senhora, da rapariga do Vaticano. É um documentário na Netflix que eu acho extremamente necessário toda a gente ver. É. Portanto, é assim, eu não vou estar aqui com grandes pormenores. É uma história longa, são 4 episódios de 1 hora cada um. Sim, é quase. bastante. Está bastante investigada bastante. ali. É. Há muito pormenor ali, portanto eu vou falar assim de uma maneira geral, só para a gente comentar aqui um bocado também as teorias, que eu tenho cá a minha, que ninguém me atira e pronto. E, portanto, lá está. Como eu sou uma trapalhona e uma cabeça na lua, perdoem-me alguma coisa e corrijam-me se eu estiver errado, ok? Então, vamos então ao Vaticano, que para quem não sabe é basicamente tipo uma mini aldeia, entre aspas, dentro de umas muralhas, que é considerado o país mais pequeno do mundo. Portanto, para quem não sabe, em 1929 tornou-se um Estado independente, porque o Papa, na altura, e o Mussolini assinaram um tratado, então ficou assim como o país mais pequeno do mundo. Best friend. E ali, exato, e ali aquilo é tipo uma monarquia, o Papa é o rei e tudo o resto súbditos, ok? O Papa é tudo, o Papa é só, né? Claro. E ali à meia-noite fechavam os portões, né? Portanto, a partir da meia-noite não há in e out, nada. As pessoas que... Aborrecidíssimo, desculpa lá, pelo amor de Deus. Onde é que eu ia? Agora perdi-me. As pessoas que trabalhavam no Vaticano viviam ali dentro, ou seja, eram-lhes atribuídas casas e condições em troca de trabalho e outras coisas, e a família Orlandi vivia então ali numa daquelas casas. E a sua família já tinha servido o Papa, já tinha servido tipo 7 papas da história, ou seja, a família deles estava Uau. naquilo já. Yeah. Ok? Portanto, viviam os pais e 5 filhos, que era o Pietro, o mais velho, depois tínhamos a Natalina, a Frederica, a Emanuela e a Maria Cristina, que era a mais nova. A Emanuela tinha 15 anos no dia 22 de junho de 1983. Num dia normal, mas de calor, 37 graus. Eu só pensei, Hostia. meu Deus, Deus me proteja. Bem-vindo a Obviamente, Barcelona, o avião... amigo. Exato. Obviamente, num dia normalíssimo, em que a moça vai para a escola, o avião tem que cair, não é? Claro, obviamente. A escola era fora do Vaticano, mas era ali muito perto. Então, a Emanuela pediu ao irmão do tipo, leva-me, dá-me boleia porque está bué da calor. E o irmão, como provavelmente, tipo,
80% dos irmãos, epá, vai-te dizer merda-te, vai Claro. tu, vai a pé, tchau, né? Vai só. Ela lá foi e portanto, passou todo o dia na escola e antes de sair da escola, lá para umas 5, 6 da tarde, ela ligou para casa. E quem atendeu foi a Frederica, uma das irmãs. E ela veio assim com uma conversa muito estranha, que tinha sido abordada por um homem à porta da escola. A Frederica até escreveu assim numa folhinha o número e tudo. Que esse homem veio num BMW verde e que era um representante da Avon. E andava ali a recrutar vendedores. Portanto, era uma bicha do demónio. Não é? Claro, exatamente. Nunca melhor dito, é? Nunca melhor dito. Uma bicha do demónio completamente. Opa, foi uma conversa assim um bocado estranha, mas ali ficou. Chega então às 7 horas e a Emanuela tinha combinado com a Maria Cristina, com a irmã mais nova e as amigas, tinham combinado ali naquele ponto do costume para irem juntas para casa. Elas ficam ali tipo meia hora, 40 minutos à espera e nada. Então a Maria Cristina volta para casa numa de, se calhar a Emanuela foi para casa. Pois não. A Maria Cristina chega à casa e não há Emanuela em lado nenhum. Ela pergunta aos pais, aos irmãos, do tipo, pá, mas ela disse alguma coisa, não sei o quê, nada. E foi aí então que a Frederica contou a história da bicha do demónio, que a bicha do demónio ligou. Bate então às 9h30 da noite. A bicha do demónio ligou. Opa, desculpa, mas quando You're fala gonna die in 7 revendedores. days. A bicha do demónio. Bicha do demónio. Opa, quando me falam em revendedores da Avon, a primeira coisa que me vem à cabeça é as bichas do demónio. Sempre. Pá, se não sabem, vão pesquisar ao YouTube, tá? Claro, só apanham bichas do demónio e já. Pronto. É suficiente, bicha do demónio, Buf. bichas do demónio vai-vos aparecer. Então não consigo evitar. É boníssimo. Ai meu Deus, então, chega às 9h30 da noite, tudo em pânico, porque não há Emanuela em lado nenhum. Isto não é nada normal acontecer. Tipo, nunca aconteceu, estamos dentro do Vaticano, uma família religiosa, né? Uma família que vive ali naquela... Não fazia sentido. Eles vão para a rua, começam a refazer os passos da Emanuela até à escola, da escola à casa, whatever, a ver se a vêem e tal. O tio Mário, inclusive, pegou numa moto e andou ali às voltas de moto. Uma vez Obviamente ainda tenta... Exato. Mas fazia que aqueles... aqueles capacetes que têm assim os óculos grandes, estás a ver? Tipo, Muito 60s. Opa, adoro. É tão bonito, Ai, adoro. é tão bonito jogar com estereótipos, não é? Eu acho graça. sim. Eu adoro. Eu adoro. Tipo quando os portugueses aí tal, o bacalhau e a Amália. Pô, claro que sim. Claro que Porque sim. sim, então, porque é o que assim nos mesmo. representa. Claro. Eu acho que Já sim. tá. Eu acho que cada sítio tem uma coisa que representa. É bom a malta ter a mente aberta e brincar com estas coisas em vez de Claro. ficar ofendida. Pronto, então lá foi o tio Mário na sua Vespa andar às voltas à procura de Emanuel. Eles ainda tentaram ir à polícia, mas obviamente o discurso de sempre, ainda é muito cedo para fazer queixa, é uma adolescente, ela vai aparecer, obviamente. Na manhã seguinte foram então fazer uma nova denúncia, porque nada de Emanuela, levaram umas fotos dela e houve até um senhor agente espetacular que se virou para uma das irmãs e disse assim: olha, eu não me preocupava, é que ela não é assim tão bonita para ser raptada. Ela fugiu porque ela quis. Fucking God. Eu não quero dar estereotipos, mas quase que digo aqui alguma coisa também. Opa. Fuck. Eu li isto, eu fiquei... Aliás, todo este caso deixa-te um nó na garganta, completamente. Lá está, nos inquéritos iniciais eles descobriram 2 testemunhas, tipo uns seguranças, polícias de rua, polícias de trânsito, whatever, que viram um homem a falar com uma menina, que eles descreveram exatamente como a Emanuel, um homem que tinha saído do BMW verde, aí entre os seus 30 a 40 anos, 1,80 m alto, ou seja, isto era a bicha do demónio da Avon. Claro. Né? Supostamente. Ora, a polícia lá está, não estava muito para aí virada que isto fosse realmente um rapto.
Porque para além de acharem que ela não era assim tão bonita para ser raptada, não é? Lolada. Nesse ano tinham desaparecido imensos adolescentes que voltavam para casa uns dias depois. Então eles não estavam minimamente empenhados em coisa, né? A família nega completamente que fosse possível ela fugir. E eles começam a espalhar alguns cartazes por ali com o número de telefone lá de casa. Ora, a partir daqui, eles começam a receber chamadas de todo o canto e mais algum, Claro. e de todo o tipo e mais algum. Ou seja, pessoas a achar que têm informações que depois no fundo não dão a lado nenhum, ou então pessoas a gozar e a serem otárias e sem respeito nenhum pela família que está a passar um momento daqueles. Que triste. Uma tristeza, completamente. Entretanto, receberam a primeira de muitas chamadas importantes. E então, a primeira chamada era de um tal de Pierluigi, que disse que estava com a namorada no campo de Fiori, que é ali perto da escola de música, e que não falou da Manuela, ou seja, ele descreveu a Emanuela, mas disse que o nome dela era Bárbara. E que ela tinha, portanto, uma flauta, porque quando a Emanuela desapareceu, ela tinha tipo uma caixa com uma flauta com ela e uma mochila e cabedal e não sei o quê. Estás-te a rir do quê? É tipo, é a Emanuela e depois de repente é a Bárbara. E eu pensei, drag queen. E depois tu dizes, ela tinha uma flauta e digo, é o espetáculo dela. Ela é uma drag queen que toca a flauta. Desculpa. Ainda não tomei os medicamentos hoje, a minha cabeça vai para todo lado. Ai, eu também não! Ai, bom, vá. Olha... Isto vai ser Amigos, bonito. sorry, isto hoje vai Olha, dispersar muito. preparem-se aí. Amores, eu até estou a papel e tudo, só para terem uma ideia. Nem escrevi no computador nem nada. Ai, caralho, onde é que eu ia? Exatamente. Portanto, a tal Bárbara, então, a drag queen, coitadinha, tinha então uma flauta, e a caixa da flauta, e tinha uma mala de cabedal, batia certo com a descrição da Emanuela. E que ela andava a vender produtos da Avon. Ou seja, Ou seja, contrataram-na na ela hora foi e ela já recrutada. começou. Ela foi logo. Ela disse, é já, Ela traz, foi logo. dá-me aí os batons todos que eu vou vender essa Epá, é merda. agora. Já mesmo, vais ver. É agora. Entretanto, portanto, ela desapareceu no dia 22 de junho, no dia 26, e passou-se esta chamada e tal e coisa, os dias de investigação, não é? E dia 26 de junho eles recebem lá em casa uma visita completamente inesperada, que são os serviços secretos. Do Papa. Os serviços secretos da Itália. Ah, da Itália, ok. Sim. E eles instalaram um gravador lá no telefone, que era para eles gravarem todas as chamadas que entravam e controlar a coisa e não sei o quê. E uma semana depois, mais ou menos, receberam então a segunda chamada, e era do Mário. Um Mário, não era o tio, era um outro Mário qualquer. It's me, Mário. E o outro é o Pierluigi. A primeira chamada foi o Luigi e agora foi o Mário. Já sabem, terceira chamada, de certeza que é a Princesa Peach. Ai, a sério. Ai, vida, ok. E então, esta pessoa fala que um amigo de um amigo vive com duas raparigas que vendem perfumes e maquilhagens e batons, e que uma rapariga muito bonita de cabelo escuro, chamada Barbarella ou Bárbara, vive lá, é uma dessas raparigas. E que ela está muito arrependida porque ela tinha uma coisa qualquer da escola para fazer e ficou para trás. Que era o quê? O concerto de flauta onde ela ia tocar e cantar. Ou seja, batia tudo certo com a descrição da Emanuela. Não é? Obviamente. Isto aqui, pronto, apesar de ser uma pista forte, não levou a lado nenhum.
porque eles não conseguiram descobrir muito mais a partir daqui. E então, a partir de 29 de junho, eles começaram a espalhar cartazes daqueles gigantes com a fotografia da Emanuela, e isto chamou já a atenção internacional. Começaram Claro. tipo, pá, Vaticano, coisa, né? Nisto, 12 dias depois do desaparecimento dela, lá na Praça de São Pedro, o Papa todos os domingos dava a missa, né? Dava lá uma palavrinha, vinha dizer olá, dar o seu rala, né? Hello. E aquilo fica... Hi, bitches! Olá! Bye! I came, I served, I'm going. I'm going. Ai. Pronto, ele chegava lá, falava ali umas parvoíces quaisquer e vamos rezar 2 Ave Marias e um Pai Nosso. E naquele dia, por acaso, ele tocou no assunto da Emanuela. E ele, pronto, deu lá os Qual seus- era o os Papa seus- que estava lá nessa altura? Era o João, era o Papa João Paulo II. Ui, esse gajo para mim é muito dark. Esse gajo tem... A minha mãe era apaixonada por ele. E eu não sei porque, eu lembro-me de ser miúda e a minha mãe, ai, porque eu acho que este homem é uma luz, é um santo. Sim. E eu olhava para a cara dele do tipo, eu acho que não. E eu era tipo um cagalhoto, né? Esse gajo até autorizou coisas que deviam ser consideradas sectas a ser parte da Igreja Católica. Um dia eu trago. Sim, sim. Continua. Sim, boa ideia, porque também nunca me cheirou. Então estava eu a dizer, muita gente começou a perguntar-se porque é que o Papa deu aquele discurso. O que é que ele queria dizer com o discurso. Começaram, pronto, a sobreanalisar o discurso do Papa, né? Ali a tirar palavrinha a palavrinha, a analisar palavra a palavra, pisca do olho a pisca do olho. Pronto. Verdade seja dita, 2 dias depois do Papa ter dado essa cena toda, veio então a terceira chamada a dizer, olha, a gente não tem muito tempo, isto aqui é sobre a tua filha, e veio então do americano, que ele falava italiano, mas com sotaque americano, e ele diz que tem contacto com a imprensa do Vaticano e que a partir de agora ia ser tratado como lá-americano mesmo. Ele diz, eu falei com a sua filha ontem à noite, e inclusive passou de fundo uma gravação em que era uma rapariga a repetir constantemente, várias vezes, Colégio Internacional Vittorio Emanuele II. E tipo, ela repetia isto tipo uma catrafada de vezes. Mas a cena é que tu notavas que era uma gravação, porque a intuação era sempre a mesma. Tu conseguias tipo dar conta tipo, Ok. do play, replay, estás a ver? E ela depois no fim dessa gravação dizia, eu para o ano já devo estar no 12º ano. E a família então garantiu que aquilo era a voz da Emanuel. Inclusive também disse que o Pierluigi e o Mário ligaram, que ligaram antes, as primeiras chamadas, faziam parte do grupo dele, da crew. Faziam parte da crew. Uau. Da americana, faziam parte da crew da americana. E pronto, os pais perguntaram, então, mas ela está bem, não está? E eles só disseram, olha, a gente não pode adiantar muito, eu não tenho autorização para falar muito, mas não se preocupe porque as autoridades vão entrar em contacto consigo em breve. Nesta chamada, o americano também lhes deu uma deadline. Portanto, eles basicamente tinham que, até dia 20 de julho, tinham que soltar da prisão o Ali Mehmet Aka, ou Acha, ou como é que dizem, que foi o homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II em 81, em que ainda lhe deu 2 tiros. E então, o acordo era esse, até 20 de julho ou vocês soltam esta pessoa, ou nós matamos a Emanuela. Aqui, a América, principalmente a América, mas todo o mundo, né? Começou então a dar muito mais importância a este caso, porque já não era só uma miúda desaparecida. Claro, Era tinha- uma miúda desaparecida que estava ligada à tentativa de assassinato do Papa, do Uf. senhor doutor, né? Do Ai Jesus. Cuidado. Exato. Do Ai Jesus. amo. Por acaso calhou bem bem. Do Ai Jesus.
Nisto, faltam 15 dias para acabar o prazo e recebem uma outra chamada do americano a dizer, olha, já avisei a ANSA, que é a agência de imprensa italiana, para irem a um caixote do lixo ali na Praça do Parlamento, que está lá um pacote que prova que nós temos a Emanuela. O diretor da ANSA foi lá a correr, encontrou o pacote e tinha uma fotocópia do cartão da escola da Emanuela, um recibo de propinas da escola da Emanuela e uma mensagem da Emanuela, com a letra da Emanuela que dizia com muito carinho a vossa Emanuela, e os irmãos confirmaram que isto era mesmo a letra dela. Ou seja, prova que eles pelo menos têm acesso aos pertences dela, não é? Portanto, já dá aí uma prova que sim, ela está connosco. Eles pediram prova de vida. O tio apelou publicamente, olha, enviem-me provas de vida porque uma carta para mim não chega, né? Claro. E entretanto, 12 dias para o prazo terminar, para 20 de julho, o ACA, whatever, lá o Ahmad, exato, agora ia dizer merda. Sobre quê? Então o ACA foram buscá-lo, né, para ele ser interrogado lá na polícia, e ele, enquanto está a caminho de entrar na polícia assim com as mãozinhas algemadas, vai a dizer: eu estou contra esta ação criminal, eu estou do lado da rapariga inocente, basicamente a dizer que tudo aquilo era um ultraje. Claro, Que- era exato. assaz menina. ultrajante. Ai, pobre menina, coitadinha da menina, da pobrezinha que ali vai raptada. E ele, inclusive, ele diz que supostamente até eram os búlgaros e o KGB que queriam que ele matasse o Papa, então ele estava ali a dar todo um espetáculo a falar Uau, dessas já, coisas já. todas. Ele né? estava a Estava a desfrutar, né? adorar, estava a adorar o spotlight. E pronto, ele começa então a falar sobre os cabecilhas desta coisa toda, e até parece que a União Soviética o quer soltar só para o poder limpar, do tipo, Claro. cala mas é a boca, estás a falar demais, pá, já chega. Estamos a 3 dias para o prazo terminar e vem então outra chamada para a ANSA, com outra encomenda lá perdida numa rua qualquer. O jornalista vai a correr e estava lá uma cassete. E de um lado da cassete estava escrito para soltarem, que se soltassem o ACA, soltavam a Emanuela. E entretanto eles tocaram a cassete e parecia... Dava a sensação que tipo que a miúda estava a ser abusada ou estava-se a queixar de alguma coisa, porque havia muito gemido, havia muita queixa, porque mas isto está-me a doer e não sei o quê. Era assim, mas era uma cena um bocado estranha. Yeah. O Vaticano aqui nesta altura ofereceu uma linha telefónica confidencial para negociar os terroristas diretamente com o secretário de Estado. E no último dia do prazo, o dia em que expira, portanto dia 20 de julho, recebem uma chamada. A igreja, atenção, porque não foram os pais, não foi polícia, nada. O americano ligou para a igreja a dizer: esta é a última comunicação que eu faço com os Orlandi, restam apenas algumas horas para matarmos a Emanuela se o ACA não for libertado. Entretanto, eles acham realmente que portanto, o americano e os raptores, os terroristas, whatever, vão contactar com novas exigências porque eles sabem que o ACA não vai ser libertado. Yeah. O ACA levou perpétua, meu. Tipo, ele tentou matar o Papa. Opa, mas Né? foi só uma Então é tentativa, também não chegou a concretizar. Opa, também não chegou a... não é? que- Pois, exato. Oh, exato. É que também temos Opa, que eu ver olhei- aqui um bocado, né? Ou seja, Claro, então eu olhei para trás, ela levantou-se, portanto estava tudo bem. né? Claro. Tipo, É eu- tipo, eu pronto, então. olha. atropelei-a, mas tipo, olhei para trás, ela não morreu, então eu posso seguir. Vamos. Está tudo Vamos. correto, não vai à lógica. Tipo, pô, bora. Pá, eu não queria magoá-lo, olha. Aliás, A eu não queria diferença. matá-lo, eu só queria que o magoassem. É o Exato. Cristina, desculpe lá. Mas foi só isso, Cristina, foi só isso. Pá, Opa, nada mas de- olha lá, é que depois esse gajo teve prisão perpétua
por dar dois tirinhos de nada ao Papa e não matar, ok? Não o matou. E temos aí outros que atropelam mulheres, que ficam com mazelas e o caraças, não sei o quê, e estão no TikTok a fazer vídeos. Não estão em prisão nenhuma. Exatamente. É tipo, olá. Exatamente. E fogem para a Angola, assim, com o cozinho entre as pernas. Mas depois dizem, se eu tiver que voltar, eu vou. Olha, whatever, se eu chatei-me aqui, começo a falar mal das pessoas. Deixa-me, mas é continuar Pessoas? aqui, que eu já me estou a alongar para caraças. Pronto, continua, Ok, desculpa. daqui eu ia então. Eles acham então que os raptores vão entrar em contacto novamente, porque sabem que o Aka não vai ser livre, e eles acreditam nisto porque supostamente, não é, as autoridades do Vaticano sabem muito mais do que aquilo que dizem que sabem. Não me é? estranha. Não me estranha A mim nada. também não. Os serviços secretos sempre lá presentes, eles chegaram e disseram, olha, isto está-se a tornar muito mediático, a coisa está muito grande, vamos mas é aliviar-vos o peso, ficamos nós com as vossas chamadas. Inclusive, essas chamadas começaram a ser reencaminhadas para uma empresa de advogados. Diretamente para um advogado que começou a trabalhar com a família, que começou a ajudar Ok. a família. Mas, tipo, veio do nada, apareceu do nada. Foi tipo os serviços secretos. Eu achei isto bué da estranho. Eu achei isto estranhíssimo, juro. Isso cheira mal. Cheiram bué da mal, porque foi do tipo, os serviços secretos chegaram ali e disseram, olha, a gente vai aliviar-vos um bocado as chamadas, mas vamos reencaminhar isto para uma empresa de advogados. Olha, isto cheirou mal para caraças, E principalmente porque o advogado que ficou com esta coisa, como é que era? O Genaro Egídio, ele era especializado em negociações tipo de falências, tipo cenas de empresas, estás a ver? Ele não tinha experiência absolutamente nenhuma com negociações de reféns, com terroristas, com crime. Não tinha nada a ver com crime. What? E, exato. Olha, a mim não me faz sentido absolutamente nenhum. Zero. O advogado recebeu a última chamada no dia 14 de dezembro. A última chamada lá dos americanos. Sim, dos americanos. E no dia 24 de dezembro alguém ligou ao pai da Emanuela a dizer: o Papa João Paulo II vai à vossa casa em breve. E então a família estava feliz da vida porque achava que aquilo ia solucionar alguma coisa. O Papa ir lá, obviamente. benzer a porta e benzer as paredes, né? Obviamente. Claro, cuidado que vem aí o Ai Jesus da minha casa e ele vai solucionar todos os problemas da minha vida havidos e por haver e ai Jesus, é que a minha vida vai dar uma volta de 180, nem 180, 360, vai ficar na mesma, mas vai ser uma volta tão vai grande. voltar a beber. Ah pá, sério, mano. O Ai Jesus veio aí, meu Deus. Ai, olha, a sério. Ai, meu Deus. Verdade seja dita, a família diz que ele parecia, sim senhora, muito genuíno, muito desolado pela situação e que foi muito amável e que foi muito carinhoso e não sei o quê, papati, patatá, papá. Eles analisaram também, portanto, isto entretanto, o jornalista foi pegar um amigo que ele tinha nos serviços secretos e eles começaram então a investigar a coisa de uma maneira diferente, porque eu acho sinceramente que grande parte dos jornalistas faz uma investigação muito melhor que a merda da polícia. Às vezes, Muitas sim. vezes, não é? Então aqui foi então o jornalista com este amigo dos serviços secretos que foram aqui misturar e buscar uma catrefada de coisas. Foram então analisar a cassete onde a Emanuela supostamente estaria a ser torturada, não é? Ou magoada ou abusada ou o que for, e acreditavam que aquilo era de um filme porno. Que os gemidos que se ouvia naquilo vinha de um filme porno e não era a Emanuela. E o Papa virou-se e disse: nós estamos a fazer tudo o que é possível, mas o caso da Emanuele é de terrorismo internacional. Isto do tipo, eu estou a confirmar que o caso da Emanuela está ligado ao terrorista que me tentou matar. Exato. Né? No entanto, veio então um daqueles jornalistas que andou ali a investigar assim a fundo a dizer que isto não é uma conspiração. Exatamente, lá vai ela na Vespa. Pipi, tchau.
Tchau, Bela, tchau. Pip, pip. Catarina, a gente devia ter tomado os comprimidos antes de vir para aqui. Este episódio vai ser gigante. Pá, eles gostam. Graças a Deus. Eu Quanto também mais a não gente tive, lhes portanto, dá, mais não eles sei gostam, bem. Catarina. Deixa. Agora, então vai, hoje ficamos para aqui. Pronto. Então, o jornalista dizia então que isto não era uma conspiração terrorista, que não tinha nada a ver com o ACA, nem com os búlgaros, nem com a KGB, e que isto era um disfarce para desviar a atenção do que realmente aconteceu dentro do Vaticano. Do Vaticano, claro, exatamente. Não é? Porque foi aqui que eles nunca tiveram a autorização de ir mexer, não é? Porque obviamente o Vaticano nega tudo, toda a hora. Um dia o Vaticano disse inclusive que isto eram acusações e especulações e um ataque contra o Vaticano. E nesse próprio dia o chefe desse jornalista que lançou isso para público virou-se e disse: olha, podes-te afastar do caso, já não é preciso tu cobrires este caso, não é? Portanto podes largar a O cena. chefe recebeu uma Portanto, chamada é- lá do Ai Jesus, de absoluto. É exatamente, absoluta, recebeu. Olha, o Ai Jesus ligou e disse: eu não quero esta merda, eu não gosto que andem a falar mal de mim. Desculpa Exato. lá, mas vai apagar esta porcaria. Pronto. Pronto, nisto passam-se os anos. Chegamos a 2008 e o jornal, um jornal qualquer, recebeu uma chamada que os deixou assim um bocado de coisa em pé, que foi para eles irem ver de coisa em pé. De orelhas em pé era o que eu queria dizer. Isso está muito errado, Catarina. Como assim? Deixou-os de coisa em pé. Oh, Catarina, pá. Eu queria dizer que as orelhas em pé. Exato. Ai. Pronto, a chamada deixou-os com orelhas em pé. Com as orelhas em pé. Ai, a chamada deixou-os com as orelhas em pé, porque basicamente estavam a dizer para eles irem ao túmulo do Enrico de Pédis, que era um mafioso. Agora, onde é que estava este túmulo? Estava dentro do Vaticano. Ah, sim? E agora, uma coisa também, não é, estranhíssima, diria eu, supostamente no Vaticano só podem ser enterradas pessoas que estão diretamente ligadas à igreja ou que fazem grandes atos lindos e maravilhosos e procissões para a igreja, não é? Uhum. O que é que estava o mafioso a fazer Claro, enterrado no Vaticano? Estamos bem, Zero eu sentido. acho que não. Exatamente. E nisto vem à baila a Sabrina Minardi, que era a amante então do Enrico, que diz, sim senhora, que a Emanuela foi raptada por alguém que está ligado ao Enrico, que ela foi drogada por uma enfermeira que lhe rapara o cabelo, que a levaram para uma casa que era da Sabrina, portanto da amante, para aí a uns 50 km lá do Vaticano, Aham. e que ficou para lá uma semana. E entretanto levaram-na para outro sítio qualquer, um outro prédio que tinha um porão, e ela ficou lá mais não sei o quê. E que a Sabrina, então eu, amante de Sabrina, assisti a isto tudo. E disse, pá, a coitadinha da menina fez-me ter pressão, mas no entanto não vou fazer nada. Claro, obviamente. Há então um dia em que a Emanuela e o Enrico vão à procura de um padre específico, para entregar a Sabrina. Para entregar a Manuela. Sim. Isto, ou seja, um padre do Vaticano. Ela Claro. estava fora de Roma e foram lá para entregar a um padre específico. Quem é? Não sei. Não se sabe. Ela afirma que a Emanuela foi então levada para lá e ficou lá. E ela não sabe mais nada. Ela. Em 2013 aparece uma outra bicha do demónio, do outro lado do demónio, que é o, como é que ele se chama? Marco Accetti, que ele queria ser a estrela principal, ele queria ser o ator principal. Não é? Pronto. Então ele veio a dizer, olha, fui eu, vocês estão aí à procura, eu sou a vossa estrela, eu é que tenho tudo a ver.
It's me, I'm the one. Valentina. Ah, Exatamente. Eles até foram fazer perícias psiquiátricas, estás a ver? Aham. E o psiquiatra, graças a Deus, era bom e virou-se e disse: olha, este pá aqui é um narcisista, é egocêntrico, com aqui um quê de psicopatia. Ele só quer é pouquinho. aparecer. Exatamente. E ele próprio dizia que, eu digo muitas mentiras, mas nem tudo o que eu digo é mentira. Então eles foram lá fazer umas perícias e tal, e ele podia, sim senhor, estar ligado a um outro aparecimento de uma outra miúda, que era a Mirella Gregori, mas que não estava com a Emanuel. Eles, inclusive, foram a um programa qualquer de TV, junto com o irmão, com o Pietro, Aham. o irmão da Emanuel, em que o Pietro, tipo, desfez ali o rapaz e disse: tudo o que tu me estás a dizer é mentira, porque isto e isto e isto. Meteu-lhe os factos, envergonhou ali em frente a Claro. toda a gente. Mas pronto, ele estava na televisão, estava a amar ali a coisa, não é? Passado mais uns anos, estamos em 2012, há uns arquivos do Vaticano que saem a público. Isto porque há um rapaz que é o Fittipaldi, que ele é um dos responsáveis por estas leaking news, não é? Ele tem fontes fortes, isto tudo alegadamente, supostamente, tem fontes fortes dentro do Vaticano. Então, ele tem acesso ali a um documento, ele tem acesso a 5 páginas, que basicamente são o resumo de 140 e tal páginas, que estão ali a explicar pormenorizadamente como a Emanuela está viva e como eles mantiveram a Emanuela durante este tempo todo. Ela foi mantida supostamente na Inglaterra pelo Vaticano, até 2013 talvez, e não se sabe nada depois disso, né? E eles dizem isto porquê? Porque o Vaticano diz: nós não investigamos isto, quem investiga este caso é a polícia. Mas, no entanto, eles estavam, sim senhor, a fazer as suas investigações todas, porque eles sabem perfeitamente a merda que se passou Claro. ali, que a culpa é deles. E então ele estava tudo ali nos documentos. Entretanto, houve outro padre já, lá está, isto que a gente está aqui a falar é teorias do que pode ter acontecido. Claro. Porque depois vem outro padre que diz que ela foi raptada para participar em orgias que existiam dentro do Vaticano e que depois foi morta. Obviamente, o Vaticano não assume documentos nenhuns, não assume absolutamente nada. Em 2013, o Papa Francisco foi falar com a família da Emanuel, apesar do João Paulo II já ter falado, o Francisco achou por bem ir lá outra vez, e houve aqui uma conversa que eu fiquei... Pá, isto aqui confirmou-me tudo, sinceramente. Que é, o Francisco vira-se para o pai, ou para o Pietro, ou o que é que foi, e disse: a Emanuela está no céu. Foi para o Pietro, exatamente. E o Pietro disse assim: eu ainda tenho esperança de um dia abraçar a minha irmã viva. E o Papa responde-lhe assim: a Emanuel está no céu. E eu fiquei do tipo: hello. Confirmation. Querem mais alguma resposta? Yeah. Enfim, será... Mas depois há pessoas, lá Pensa, está, a especular: se calhar não, até- mas será que ele está a avisar de alguma coisa? Claro, tu pensa que se calhar ele quis ir ali para dar a eles mais ou menos um fecho no caso do tipo: eu, que agora sou o Papa, sei disto Sei o que aconteceu e quero-vos podes parar. dar um closer. Não posso contar muito, mas a Emanuel está no céu. Estás a Ou se, perceber? calhar pode ser do tipo: olha, se continuarem, ele a pensar, se continuam a investigar, ainda chegam a algum lado, deixa-me ir dar o toque de tipo a dizer que ficou por aqui, que é para eles pararem de investigar a coisa. Porque é assim, eles nunca pararam. Em 2019, novamente, voltaram a contratar uma outra advogada. E esta advogada, inclusive, em 2019, recebeu uma carta com uma fotografia de um anjo. E isto dizia assim: se queres saber o que aconteceu à Emanuela, olha para aqui. E esse anjo era uma estátua de um anjo que estava num túmulo que existia dentro do Vaticano. Hostia. A advogada pede então para abrir o túmulo e exumar o corpo. O Vaticano concorda, para grande surpresa de todos, porque estava toda a gente a achar que Claro. quer dizer que não, né? Eles abriram então o túmulo, que era o de 2 princesas alemãs, que morreram em 1840 e 1860, ou seja, eles iam abrir os túmulos, aquilo ia ser mais pó que outra coisa, Claro, os ossos já obviamente. estavam, devia estar ali já o corpo completamente desfeito, pronto. Verdade seja dita, eles abriram os túmulos e estavam vazios, os dois, não estava lá ninguém. Ok. Eles, entretanto, encontraram esses restos mortais numa igreja qualquer fora dali.
E foram então fazer as análises, confirmaram que não era da Emanuela, porque era um resto já de 1800 e tal, não é? Anos depois, também, disto tudo, uma amiga que andava na escola com a Emanuela, supostamente só ganhou coragem esses anos todos depois, é que veio a público falar que um padre, uma vez a Emanuela estava a passear lá no Vaticano, estava a andar na Sim. rua e um padre mirou-a assim de uma maneira muito estranha e tal, e a Emanuela ficou com medo desse padre. Então, lá está, isso aí também é outra teoria de que foi um padre que a raptou para a levar para as orgias, para poder, pronto, abusar dela e tal e coisa, e depois lá está, o que é que acontece a essas pessoas? A maior parte dessas pessoas que são raptadas para estas coisas, eles não são devolvidos à sociedade, não é? Do tipo, olha, aproveitei Claro. durante uns anos, volta. Não, é assim, acabam por morrer, não é? Portanto, é assim, eu acredito, mas não tenho dúvidas nenhumas que o Vaticano está completamente incluído nesta merda. Também. O Vaticano sabe de tudo o que aconteceu e o Vaticano foi quem fez a porcaria aqui, foi quem magoou a Emanuela. E a mim ninguém me tira isso da cabeça. Podem vir os terroristas que vierem, para mim é o Vaticano. Sim, Porque eu também eu estou não- contigo. assim, cada um com a sua religião. A religião é uma coisa, a igreja para mim é outra, porque para mim a igreja é negócio e a igreja Exato. foi feita para esconder muita merda. E então eu sou completamente contra a igreja. Não Sim. contra a religião, cada um com a sua, mas a igreja Claro. para mim não há hipótese. Não, é um negócio. Não há hipótese. Uau. Não há hipótese. Pronto, e não temos ninguém preso, malta. Fiquei aqui a falar 1 hora, nem acredito. Eu podia ter Quase. dividido isto em 2, mas olha, mas vamos quando Não passa tivermos que ir. nada. Desculpa, amor, desculpa. tranquila. Espero ter feito mais ou menos justiça à coisa aqui assim à nossa Sim, 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 maneira. sim. Ou seja, Um bom resumiste, resumo. resumiste bem, sem dúvida nenhuma. Tal qual. Mas é isso. Tirem as vossas conclusões um bocadinho aí. Mas eu estou contigo, Catarina. O Vaticano para está mim, até ao Vaticano. pescoço. Aí. Ai, completamente. E nadando. Mas vão ver a série. Agora tu, conta-nos, o que é que Vou tu eu vais e ver? eu acho que não vou demorar muito. Bom, se calhar não. Vou tentar não. Vá. Então vá, vou Então, acabar o meu arroz doce. Vá, fala lá. o meu caso, eu decidi chamar-lhe uns rapazes muito loucos. Ai, fiesta. Porque este caso tem o mesmo título em todo o lado e eu disse: Spain is different. Quero ser diferente, não vou pôr o mesmo nome. Então, a gente. E também mudei um bocado a narrativa, porque eu sou assim. Onde é que a gente está? Na Ucrânia. Slava Ucrânia. Oh! 23 de julho de 2007. Dois jovens de 19 anos, chamados Vitor Sayenko e Igor Supruniuk, entram numa loja de penhores e queriam vender um telemóvel. E o dono da loja, como já estava habituado a falcatruas, né, perguntou se o telemóvel era roubado. E o que é que acham que responderam? Não, óbvio que não é roubado, né? Claro que eu roubei Ok. o telemóvel. Não? Obviamente. Os rapazes tinham um aspecto assim de classe média, rostos muito jovens e pareciam boa gente. Foi então que o senhor da loja disse ok. E fez a segunda pergunta. Ele diz: o telemóvel funciona? E o Igor mostrou-se um pouco indignado e diz: óbvio que funciona, senão não estava aqui a tentar vender isto. Ok. Pronto. E então o dono da loja disse: ou isso acende ou não há oferta. E o Igor disse: isso não acende quê? E o dono da loja disse: fazemos 1 minuto de silêncio pela morte do telemóvel. Não. Obviamente não. Obviamente não. O Igor acende o telemóvel e o telemóvel realmente acende e fica ligado e tal. E ele quase lhe esfregou o telemóvel na cara, tipo: vês? Estás a ver? Estás a O ar ver? é todo, o ar é todo. Bueníssimo. Ok. E isto foi um dos piores erros que o Igor cometeu na vida. Mas o pior de todos foi ter ficado ali a regatear o preço do telemóvel com o dono da loja. E isto porquê? Perguntas tu, Catarina. Porquê? Porque o telemóvel estava on e enquanto ele regateava por 13 euros do telemóvel, a polícia interceptou o sinal do telemóvel e ele teve a regatear durante 20 minutos. Então a polícia teve tempo suficiente para chegar ali, tranquis, tudo. na boa. Exato, exatamente.
E a polícia chegou ali e bomba! Aí atirou eles, onde estava a caixa registradora e tudo. Sai fora! E foram detidos. Houve ali um bocado de pancadaria entre todos e tal, não sei o quê, mas foram detidos. Uma hora mais tarde, um terceiro rapaz chamado Alexander Gansa foi detido também no seu domicílio. E já está. Isto foi a Ucrânia e o mundo. Boa noite, até para a semana. Até à próxima. Não. O que eu vou fazer hoje é que isto vai ser tipo o Mayday, catástrofes aéreas. Tipo, a gente já sabe que o avião caiu, mas vamos a ficar a saber porque é que ele caiu. E rebobinamos aqui tudo para trás. Ou seja, Ok, até boa. aquele momento em que estão as pessoas a dizer era um dia normal, era um dia normal. Até que. Claro. E era um dia normal, 7 de julho de 2007, em que 2 jovens de 14 anos de Podgorica foram pescar e foram atacados a plena luz do dia. Um deles, que se chamava Andrei, foi assassinado, mas o outro, chamado Vadim, conseguiu escapar e foi à polícia diretamente. Para a sua própria surpresa, a polícia considerou o principal suspeito de ter matado o seu amigo. Tipo, tu mataste, certeza absoluta. Foste E tu. não lhe fizeram nem puto caso ao que ele estava ali a relatar. Não o deixaram ter advogado e levou uma carga de porrada enquanto o interrogavam a ver se ele confessava o crime. Se ele soltava o Jägermeister, né? Passado muito tempo da pancadaria e que a história dele não mudasse apesar da pancadaria, as autoridades começaram a suspeitar que se calhar ele dizia a verdade. Chegou a mostarda ali ao nariz. Epá, peraí que se calhar. Exato. Eu fiz Se calhar merda. quase. Ao estudar a morte do Andrei, viram que quizás esta morte estava ligada a outras mortes recentes. Ninguém pediu desculpas ao Vadim, mas foi tipo: olha, agora que já te batemos para caraças e que já estás todo lixado, podes nos contar a história outra vez, mas com calma, desta vez. Estás a perceber? Pronto, assim. Anyway, graças às Ai, declarações meu do Deus, Vadim, tristeza. a polícia conseguiu fazer um retrato robô dos atacantes, ok? Bom, e daqui, taca-taca, pim-pam, truco-truco, foi quando a polícia, depois já, algum tempo depois, conseguiu ligar com os suspeitos que eles tinham dos outros crimes com os retratos robôs, que coincidiam, estás a perceber? Pronto. Ok, boa. Agora a polícia tinha de investigar quem eram estes jovens e o que é que os tinha motivado a cometer 21 assassinatos. Oh! 21. What the fuck? Yeah. Então, Vitor e Alexander eram amigos desde muito pequenos, eram estudantes aplicados, mas não eram nem das divinas, nem das populares, eram tipo figurantes no show, na escola, né? Eram tipo, estavam ali atrás na cena, estás a ver? Desapercebidos. Exato. Mas a certo ponto chega o Igor ali na zona. Como é que é, bro? Sou o Igor. E o Igor era catalogado como tímido e isolado, ou seja, que ele também era figurante da Exato. cena. Mas claro, uma vez que os três começaram a fazer grupinho e a dar-se as notas, e a dar-se uns com os outros, né? As notas dos outros dois baixaram muito. E a escola advertiu os pais deles de que, além das notas terem baixado, que também haviam atitudes nunca antes vistas pela parte deles. Tipo, desafio à autoridade. Tipo, aos professores, a esta gente toda. Exato. Mas nunca nada super grave, até que eles estavam no 5º ano e foram, uma bela tarde, porque lhes pareceu um plano incrível, foram os três lançar pedras a comboios em movimento. Exato. Puto, eu não entendo. Essa malta tinha 10 anos, mano. Por aí. Mais ou menos. Pai, 10, 11 anos, meu. Yeah. Qual é a ideia? E aí, até houve barulho com a polícia, obviamente. Foi considerado que a intenção não era fazer mal a ninguém, ainda que o Igor estivesse super excitado com a ideia de que se partir alguma janela, poderia acertar num passageiro. Tipo, super fun stuff. Super uau. Ai. A partir daí, eles mantiveram-se afastados de problemas durante os tempos. Tempos esses em que o Igor revela aos seus amigos a sua fascinação por alguém que tinha nascido a 20 de Abril como ele.
um tal de Adolf Hitler. Igor insinuava que o Hitler e ele possuíam uma personalidade semelhante e também que o seu avô tinha estado na guerra e isso era algo que ele dizia com muito orgulho. O avô dele tinha-lhe dado muitos livros sobre o Führer e estes livros, o Igor leu os livros todinhos com muito fervor e repetia livros, inclusive e tal. Ele estava tão influenciado pela ideia do nazismo que chegou a pensar na possibilidade de criar um ser humano superior que se destacasse entre as misérias do ser humano promédio. Ok? Começou então a criar na sua cabeça uma filosofia em que as mulheres, os drogaditos e os mendigos não mereciam viver. Yes. E claro, ele, preocupado por não cair dentro destes grupos que ele considerava inferiores, o Igor convenceu o Vítor e o Alexander a exercitarem-se a superar os seus medos. Tipo coisas normal. E tudo começou muito de modo inocente, tranquilo e tal. O Vítor e o Igor tinham tipo vertigens, estás a saber? E tinham o medo constante de que algum dia os bullies do colégio os subissem ao telhado e os lançassem dali. Ou seja, é que tu vês que eram mesmo miúdos, porque é mesmo ideia de miúdos, tipo, ai, isso, tá bem? Isso vai ser bem fixe, bora Yeah. lá, meu puto. E então, eles decidiram enfrentar o medo ao sentarem-se numa varanda de um 14º piso com as pernas para fora. Tipo chill. A adrenalina foi tanta que eles continuaram a fazer esse tipo de coisas, ao ponto de chegarem a dizer que já não sentiam nenhum medo. E claro, isto em vez de os fazer melhor pessoas, mais evoluídos, simplesmente os converteu em mais perigosos. Pois, claro. O Alexander não empatizou demasiado ao início com a mudança de atitude dos outros dois e eles acusavam-o de ser demasiado delicado. Eles decidiram que o melhor que podiam fazer com ele era ajudá-lo como eles tinham ajudado a si mesmos, a superar os medos, né? E quando lhe perguntam qual era o seu maior medo, o Alexander disse que tinha medo de sangue. Então, o Igor passou vários dias a pensar e quando encontrou um remédio ao medo do Alexander, expôs a ideia aos outros dois. Eles ficaram tipo mudos, tipo, muerta me quedo. Estás a perceber? Os três jovens passaram uns bons... Cuidado agora, hein? Cuidado agora, vou já avisar. Sensível. Os três jovens passaram uns bons tempos à caça de cães e gatos da rua para de seguida torturar os animais das formas mais diversas. O sadismo era tanto, Catarina, que eles fazem coisas que eu nem sequer vou comentar aqui. Ou seja, comecei a ouvir e disse, eu por aqui não passo, não vou descrever isto. Nossa Senhora. Porque, epá, eu te peço muita desculpa, mas já sabem que para mim, pessoas sim, ok, animais nunca. Eu não sou capaz. Né? E eu acho que tu compartas um bocado isso. Tu me dizes cortar uma pessoa em pecados, ok, tudo bem. Agora, se cortar um cão em pecado, eu já não aguento. Não posso. Não. Pronto. Anyway, foi aqui que eles começaram o registro das suas atividades extracurriculares e sacaram fotos do que faziam e deles ali com a sua obra de arte. Também faziam vídeos das porcarias que faziam. Em algumas fotos levantavam o bracinho, tipo Hitler ou fascista. Desenhavam suásticas com o sangue dos animais. Yeah. E do Elon Musk, exato. Desenhavam suásticas com o sangue dos animais, etc. Ai, E em algumas fotos, o Igor até levava um bigode falso, tipo Hitler. Não. Sim, juro. Ai, Nossa Senhora. Aos 17 anos, Igor e Vítor foram levados pela polícia porque o Igor tinha roubado uma bicicleta para vender ao Vítor. Ok. What the fuck? Yeah. Mas devido a ser tão jovens, foram rapidamente expostos em liberdade. Aqui podia ter acabado tudo. Como a polícia abrisse o telemóvel deles e visse todas as merdas gravadas, já estava, né? Mas não. Lá está, aí tu vês mais uma vez a preguiça da polícia a fazer Totalmente. as coisas até ao fim. Anyway, trollaró, vamos a quando eles tinham 19 anos e já o avião caiu mesmo. Na noite de 25 de junho de 2007, Ekaterina Ichenko, uma mulher de 33 anos, regressava a casa depois de ter tomado chá com as amigas. E de acordo com a confissão do Vítor,
ele e o Igor estavam a dar um passeio e o Igor levava consigo um martelo, porque sim, ele foi passear com um martelo, What the fuck? com o qual bateu na cabeça da Ekaterina. O corpo da Ekaterina foi encontrado pela mãe dela às 5 da manhã. Uma hora depois do primeiro assassinato, os dois rapazes atacaram a sua vítima seguinte, Roman Tatarevich. Roman estava a dormir num banco perto do local do primeiro homicídio. A cabeça de Roman foi brutal e repetidamente espancada com um martelo até o seu rosto ficar irreconhecível. A 1 de julho, os corpos de mais duas vítimas, Evgenia Grishenko e Nikolai Serchuk, foram encontrados sem vida na cidade vizinha de Novomoskovsk. Na noite de 6 de julho, mais 3 pessoas foram mortas em Dnepropetrovsk. A primeira foi Egor Nechvoloda, um militar recentemente dispensado, que foi espancado até à morte quando regressava a casa, vindo de um clube noturno. A mãe dele encontrou o seu corpo sem vida de manhã, perto do edifício onde eles viviam. A seguinte foi Elena Schramm, uma guarda noturna de 27 anos que foi morta perto de uma esquina dessa mesma rua e, de acordo com a confissão do Vítor, quando Schramm se aproximou do grupo, Igor bateu-lhe várias vezes com o martelo escondido debaixo da camisa até ela cair no chão. A mulher trazia consigo um saco de roupa, do qual o Igor retirou algumas peças de roupa para limpar o martelo, tendo depois deitado o saco fora e as roupas onde limpou o martelo. Na mesma noite, foi assassinada uma outra mulher, Valentina Ganza, mãe de 3 filhos e com um marido deficiente. No dia seguinte, 7 de julho, foi quando eles mataram o Andrei e o Vadim conseguiu escapar, como eu já tinha dito. A 12 de julho, Sergei Yatsenko, um homem de 48 anos, desapareceu quando ia de bicicleta visitar um dos seus netos. O seu corpo foi encontrado 4 dias depois, mostrando sinais claros de ter sido atacado de forma selvagem. Atenção aqui, a sua morte foi registada em vídeo. Havia vídeo disto. Nossa Senhora. Seguiram-se mais 13 assassinatos, muitas vezes com vários corpos encontrados no mesmo dia. Todas as vítimas eram aparentemente escolhidas ao acaso, embora eles tendessem a ser mais vulneráveis segundo o que eles pensavam, que eram mulheres, crianças, idosos, sem abrigo e pessoas embriagadas. A maioria das vítimas foi morta com objetos contundentes, principalmente martelo e barras de aço. Foram atingidas no rosto, ficando irreconhecíveis. Muitas vítimas foram torturadas e mutiladas, mas nunca foram vítimas de abusos sexuais. Em alguns casos, roubavam os telemóveis e os pertences das vítimas para os venderem em casas de penhores, embora esta prática não fosse muito comum entre eles, ok? E agora, eu sei que eu dei aqui bué informação muito forte, ok? E quero só fazer uma piada para alimentar Ai, por favor. para relaxar Sim. o ambiente. Não é uma piada, é um dizer. E tem mais ou menos a ver. Que é, se tu só tens um martelo, tudo o que está à tua frente é um prego. Entendes? Mas Pronto. ele levou isso à letra. Ele levou isso à letra. Este gajo levou isso mesmo à Exato. letra. Fónix. Então, eles os 3 foram acusados de envolvimento em 29 incidentes distintos, incluindo 21 assassinatos e 8 ataques em que as vítimas conseguiram sobreviver. Igor foi acusado de 27 dos crimes, incluindo 21 assassinatos em primeiro grau, 8 assaltos à mão armada e um caso de abuso de animais. Pouco, me parece. Vítor foi acusado de 25 crimes, incluindo 18 assassinatos, 5 roubos e um crime de abuso de animais. Alexander foi acusado de 2 agressões de assalto à mão armada, ok? As provas da acusação incluíam manchas de sangue na roupa dos arguidos e gravações de vídeo dos homicídios, Nossa. ok? A defesa negou que as pessoas retratadas no vídeo foram sem os suspeitos. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Nossa, Esse- a sério que tentaram Esse, isso. A sério Catarina, tu deram que esse estás aqui no argumento. vídeo, essa não és tu. Não. Essa não é a Catarina. Não. Vocês estão muito enganados. Ela não é a Catarina. Vou pensar nisso.
Pronto. sério, Eles, colapsa, eles puta que- negassem que fossem eles, invocando graves problemas na investigação, tais como a existência de pelo menos mais 10 homicídios do que os apresentados pela acusação. Então se calhar eles não mataram 21, mataram 31. É que é como tu como advogado de defesa és um bocado atrasado mental, tenho de dizer. Tiraste o curso errado. Não, ele Yeah. tirou, ele de certeza que tirou eletricidade e foi parar a um tribunal por acaso. E depois os advogados de defesa também alegaram um encobrimento da detenção de pessoas com ligações poderosas e que foram libertadas sem acusação. Como se fosse para encobrir alguma Quem? coisa que tivesse passado. Exato, quem? Exato. É que não estão a matar aqui bitch. espias, não estão a matar espias do KGB aqui, estão a matar mulheres Exatamente. bêbados e idosos, Exatamente. por amor de Deus. O processo foi ouvido por vários juízes, tendo presidido o juiz Ivan Senchenko. A acusação pediu prisão perpétua para Vítor e Igor e 15 anos de trabalhos forçados para Alexander. Mas, a 11 de fevereiro de 2009, o tribunal sim chegou a uma conclusão e considerou Vítor e Igor culpados de homicídio premeditado e condenou-os à prisão perpétua. Sim. Sim, Props. sim. Foram igualmente condenados à parte da prisão perpétua a 15 anos de prisão mais, após terem sido condenados pelas acusações de roubo. Ou seja, que se tu ainda sobrevives a morrer, ainda tens mais 15 anos por ter roubado. Sobrevives a porra. Exato. O Alexander, que não esteve envolvido nos assassinatos, foi condenado por roubo e sentenciado a 9 anos de prisão. Então, sendo assim, no meu caso, as Anitas foram presas Good job. e lá ficarão. Pelo menos 2. Bem lá Ai, tempo, né? fiquem. Fiquem lá, é que elas estão bem. E nada, eu resumi bastante, porque isto tinha aqui informação. A ver, Acredito. vou-te ser honesto, nem sequer é que tivesse muita informação, senão é que era tipo. Era muita morte, muita coisa, e era tipo. Muito Era pormenor mandar. de- Exato, Yeah. era mandar dados sem sentido, mas pronto, eu fiz um resumo do tipo de pessoas que eram e depois mais 3 assassinatos. Já está, pronto. Não, mas está ótima, mas gostei muito. Já está. E nada. E nada. E nada. Já está. Para limpar Bem, isto, por favor. Exato, era isso que eu ia dizer. Agora é a hora dos paralimpipis, portanto toca a comentar, toca a pôr gostos e a partilhar, a pôr 5 estrelas no spot. E partilhem muito com os vossos amigos. Digam assim, olhem aqui estes dois malucos da cabeça, olhem aqui as asneiras que eles dizem, eles são bem engraçados. E metam os Yeah. amigos a ouvir e a partilhar com os amigos dos amigos dos amigos. E pronto, e paralimpipis. E não se esqueçam, a Anitta vai ao Porto, 24 de maio, à tarde. Na Almo Space. Na Alma Space. E inscrevam-se E no qualquer link, coisa, por favor. perguntem-nos. E perguntem, exato. E nada, mas Exatamente. esperamos ver-vos ali, já sabem, 5 euritos, isso não é nada. Yes, please. E já sabem, não é só ir ver um podcast a ser feito. Vai ser todo um espetáculo. A gente promete que vai ser bom. Sim, Sério. a gente vai se divertir, a gente vai fazer umas coisas engraçadas. Amiga, a gente está a vai investir haver nisto. A gente está muita a investir. risada. Estás a perceber? Pronto. Estás a Exato. perceber, Exato. investir. A investir. Portanto, vai valer a pena, a gente vai se divertir, portanto faz-nos uma visita. Exato. E vamos Amigos. passar ali um bocadinho todos juntos. Vemo-nos no Porto. Besito, gente guapa. Bem!